Tá precisando de um estojo escolar triplo que organize todo o material, mas não seja difícil de caber na mochila? Esse vídeo é para você. Oiê, eu sou a Lu Panites. A peça deste vídeo é esse estojo escolar triplo. Ele organiza tudo, tem 3 bolsos separados, deixa tudo organizadinho, separadinho. Cabe muita coisa, caneta, canetinha, lápis, borracha, apontador, cola, tesoura. No final do vídeo eu faço uma sugestão de uso, mas ao mesmo tempo, ó, ele é super compacto, não vai ter sofrimento na hora de colocar na mochila. Eu sei que as crianças levam bastante material e a gente precisa pensar nessa otimização do espaço dentro da mochila. E eu tô trazendo uma novidade. Eu quero agradecer aos membros do canal que apoiam financeiramente o canal. Tá cada vez mais difícil permanecer aqui no YouTube, o YouTube tá pagando cada vez menos e muitas vezes foi difícil até para comprar material para fazer o tutorial e trazer os vídeos aqui. E eu quis trazer um vídeo exclusivo. Membros do nível Amiguinha Espia Peça, é o último nível de membro. Eu tô trazendo um vídeo exclusivo de um estojo triplo, só que meia lua. Olha, super fofinho, super delicado. Tem o tutorial deste estojo e tem o molde também. Quem é membro do nível Amiguinha Espia Peça já vai conseguir ver o tutorial dessa peça aqui. Então são as minhas 2 versões de estojo triplo. O meia-lua para os membros e o box aí para todo mundo curtir. Bora lá ver então como que eu fiz este estojo triplo box de tecido. Materiais utilizados. Para o corpo, 28 por 33 centímetros no tecido de algodão estampado e na manta R2. Para as divisórias, 28 por 4 centímetros 2 vezes no tecido de algodão estampado e na manta R2. Eu tô aqui com aproximadamente 29 por 43 centímetros no tecido e na manta. E eu vou fazer primeiro o quilting reto e depois eu vou separar o corpo das divisórias. Para o forro, 28 por 13 centímetros 6 vezes no tecido de algodão de poá. 28 centímetros 3 vezes de zíper de metro número 6. 3 cursores. Para os puxadores, 18 por 6 centímetros 2 vezes no tecido de algodão de poá. Passo a passo. Aqui eu já fiz o quilting reto unindo tecido estampado e manta. Eu fiz um quilting reto de 4 em 4 centímetros em 2 sentidos. Já refilei as bordas maiores, deixando a largura com 28 centímetros. Refilei uma das bordas menores e agora eu vou separar o corpo das divisórias. Corto o corpo com 33 centímetros. E depois 2 divisórias de 4 centímetros de largura. Depois que eu cortei a primeira divisória, eu vi que poderia ter centralizado a estampa, então eu fiz isso só na segunda divisória. Olha como fica bem mais bonitinho. Prontinho, as partes externas estão prontas, daqui a pouquinho eu continuo. Vou fazer os puxadores do zíper. Eu vou fazer um único puxador para os 3 zíperes. Eu acho que até fica mais bonito, além de muito mais fácil. Mas, se você quiser, pode fazer 3 puxadores menores separados. Dobra o tecido direito com direito, juntando as pontas menores. Eu vou costurar só aqui no lado menor. Costurei. Abro a sobra de costura. Viro para o direito. Deixo a costura mais ou menos na metade. Dobro o puxador ao meio. Vou fazer uma costura de segurança para prender as pontas. Os puxadores ficaram assim. Marquei a metade. No corpo da parte externa, eu já marquei a metade. Eu já fiz essas marcações agora porque eu acho que fica bem mais fácil.
Normalmente, quando eu costuro os zíperes, não dá muita diferença de um lado para o outro. Mas, se você não tem certeza que vai conseguir costurar o zíper com a mesma margem de costura nos dois lados, costure primeiro o zíper, depois marque a metade do corpo do estojo e depois costure os puxadores. Eu já marquei e agora eu vou costurar os puxadores, porque fica bem mais fácil costurar agora do que quando a peça está fechada. Alinho a metade dos puxadores com a metade do corpo do estojo. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Estes são os tecidos do forro do estojo. Eu vou fazer algumas marcações. No avesso do tecido, eu já deixei marcadas caixinhas de leite. Eu acho que marcar agora é mais fácil do que marcar depois com o zíper costurado. Como eu vou marcar sem as laterais e o fundo costurados, eu vou marcar a caixinha de leite com 4 centímetros de baixo e da lateral. Uma marcação opcional que eu pensei só para facilitar para as iniciantes. Na parte de cima do forro, eu marquei 3 centímetros da borda. Na hora que eu for costurar e fechar o forro, aqui vai ser o começo e o fim da costura. Se você não quiser marcar, pode ser mais ou menos até onde o calcador consegue chegar. É só para facilitar para as iniciantes que precisam dessa orientação. Eu fiz essas marcações de 3 centímetros em todos os tecidos de forro, lado esquerdo e direito. Já as caixinhas de leite, eu marquei só em 3 dos 6 tecidos. E fui alternando com e sem as caixinhas de leite. Eu vou montar o estojo, a parte externa e o forro. Eu vou fazer da maneira mais didática, pensando em quem é iniciante. Para quem é mais experiente e quiser costurar em grupinhos, tudo de uma vez, fique à vontade. Eu vou explicar passo a passo para deixar bem explicadinho. Começo pelo corpo, a parte maior. O meu tecido tem sentido na estampa, então eu tenho que manter tudo para o mesmo lado. Posiciono o primeiro zíper sobre o corpo, direito com direito. Eu vou fazer uma costura de segurança. Costurei. Posiciono o forro, direito do forro com o direito do corpo. Este forro tem a caixinha de leite. Onde tem a marcação de 3 centímetros, fica perto do zíper. Vou fazer a costura definitiva. Eu prefiro costurar pelo lado que tem a manta, que já tem uma costura de segurança com o zíper. Eu estou usando o pé calcador para zíper. Costurei. Tombo os tecidos para o direito. Vou fazer um pesponto perto da costura. Ficou assim. Vou costurar a primeira divisória. Alinho as bordas dos tecidos. Vou fazer uma costura de segurança. Costurei. No avesso do zíper, posiciono o forro, direito com o outro forro. Onde tem a marcação de 3 centímetros, fica perto do zíper. Este forro não tem a marcação da caixinha de leite. Vou fazer a costura definitiva. Costurei. Tombo os tecidos para o direito.
Vou fazer um pesponto perto da costura. Na hora de fazer o pesponto, para não costurar sem querer o primeiro forro, eu prendi com alfinetes para ele não entrar na área da costura. Ficou assim. Prendo também esse forro. Vou costurar o outro lado da primeira divisória. Posiciono o segundo zíper. Vou fazer uma costura de segurança. Costurei. Posiciono o forro direito com a parte externa. Onde tem a marcação de 3 centímetros, fica perto do zíper. Este forro tem a marcação da caixinha de leite. Vou fazer a costura definitiva. Costurei. Tombo os tecidos para o direito. Vou fazer o pesponto perto da costura. Costurei. Vou costurar a segunda divisória. Alinho as bordas dos tecidos. Vou fazer uma costura de segurança. Costurei. No avesso do zíper, posiciono o forro direito com o outro forro. Onde tem a marcação de 3 centímetros, fica pertinho do zíper. Este forro não tem a marcação da caixinha de leite. Vou fazer a costura definitiva. Costurei. Tombo os tecidos para o direito. Vou fazer um pesponto perto da costura. Ficou assim. Prendo o forro. Posiciono o terceiro zíper. Vou fazer uma costura de segurança. Costurei. Posiciono o forro direito com a parte externa. Onde tem a marcação de 3 centímetros, fica para o zíper. Este forro tem a marcação da caixinha de leite. Vou fazer a costura definitiva. Costurei. Tombo os tecidos para o direito. Vou fazer um pesponto perto da costura. Costurei. Prendo o forro. Alinho a borda do zíper com o corpo, fechando toda a volta do estojo. Alinho as bordas dos tecidos. Vou fazer uma costura de segurança. Costurei. No avesso do zíper, posiciono o forro direito com o outro forro. Este forro não tem a marcação da caixinha de leite. Vou fazer a costura definitiva. Costurei. Tombo os tecidos para o direito. Abro o último zíper. Vou fazer um pesponto perto da costura. Ficou assim. Vou colocar os cursores. Eu tenho que deixar o cursor lá no meio e as duas pontas do zíper fechadas. Onde o zíper estava aberto, eu tenho que passar o cursor 2 vezes para conseguir deixar ele lá no meio e as duas pontas do zíper fechadas.
Vira o estojo no avesso, tem que ir com cuidado para não abrir as pontinhas dos zíperes. Por enquanto tá assim. Vou costurar o forro formando os bolsinhos. Separo 2 forros do canto. Alinho as bordas dos tecidos. Olha lá aquelas marcações que eu tinha feito no forro. Elas também ajudam a alinhar um forro com o outro. Eu começo a costurar pela marcação, dando retrocesso. Dou retrocesso também na costura quando passo pelas marcações das caixinhas de leite. Como eu vou cortar as caixinhas de leite, eu não preciso costurar nos cantinhos do forro. E termino de costurar na marcação. Costurei. Vou costurar os outros 2 bolsos da mesma forma. Separo 2 bolsos, alinho as bordas dos tecidos, começo a costurar na marcação com retrocesso. Dou retrocesso na costura quando passar pela marcação das caixinhas de leite e termino de costurar na marcação. Neste forro, eu vou deixar 4 dedos para fazer a técnica de abertura. Costurei. Vou costurar o outro bolso igual ao primeiro, sem deixar abertura. Ficou assim. Corto as caixinhas de leite nas marcações. Eu vou montar uma caixinha de leite. Vou costurar com 0,75 centímetros de margem de costura. Como opcional, você pode passar um zigue-zague na bordinha para dar acabamento ao tecido. Ficou assim. Vou montar e costurar todas as outras caixinhas de leite exatamente da mesma maneira. Dica para as iniciantes: não vai montando todas as caixinhas de leite de uma única vez. Monte as caixinhas de leite de um lado, costure e depois todas do outro lado. Assim o tecido não fica todo repuxado, facilita para costurar e não corre o risco de acabar soltando os alfinetes e você ter que montar tudo de novo. Aqui eu já costurei todas as caixinhas de leite. Vim com a sobra de costura na abertura. Deixando os tecidos bem vincadinhos, fica fácil de fazer o acabamento da abertura e deixar bem retinho. Descosturo. Confirmo se a minha marcação da metade do corpo ficou certinha. Dobro o zíper do meio ao meio e vejo se a marcação tá bem na dobra do corpo. Se não tiver, tem que descosturar o puxador e costurar certinho, alinhando com o meio. Alinho os dentinhos do zíper do meio com a marcação da metade do corpo.
passo algum objeto de ponta arredondada pela parte externa para fazer bem a dobra e não formar preguinhas. Ajeite os tecidos de forro. Eles vão formar uma ponta parecida com o cantinho da caixinha de leite. Vou costurar as duas laterais de fora a fora. Faça exatamente igual no outro lado. Costurei. Refilo um pouco a sobra de zíper. Queimo as pontinhas do zíper com o isqueiro para elas não desfiarem. Agora eu vou fazer as caixinhas de leite do estojo. Eu marquei 3 centímetros da costura das laterais e 3 centímetros da borda dobrada, nos 4 cantinhos do estojo. Corto sobre as linhas. Vou montar as caixinhas de leite e vou costurar. Aqui pode montar tudo, um cantinho não repuxa o outro para costurar. Se você chegou até aqui no vídeo, escreva nos comentários. Pequeno por fora, mas grande por dentro, que eu vou saber que você é uma amiguinha real oficial e descobriu a frase secreta. Ficou assim. Pela abertura do forro, vira o estojo para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Vou fechar a abertura com pontinhos invisíveis à mão. Ficou assim. Você pode fechar costurando a máquina também, como eu fiz neste outro estojo, mas aí a costura vai aparecer um pouquinho mais. E olha aqui como o estojo é bem espaçoso, cabe muita coisa, mas não é aquele trambolhão que nem vai caber dentro da mochila. Gostou deste modelo? Eu vou deixar aqui outras opções de estojo para você se inspirar. Não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo vídeo.